João 14, versículo 30. À medida que eu for falando, os irmãos vão colocando na tela. Presta atenção no texto. Já não falarei muito convosco. Olha o texto. Porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem de mim. O texto diz assim: ele não tem poder sobre mim. Agora nós chegamos a um ponto muito importante. Passado ali a questão da queda de Lúcifer, agora no caso Satanás, como ensinado, pregado ontem, lançado no abismo da terra. Esse Satanás é o mesmo Lúcifer como pessoa, mas ele não pode ser chamado de Lúcifer, porque ele não possui mais luz. Então a forma de um anjo caído é a mesma forma de um anjo de Deus, só que não possui luz. São anjos, têm o mesmo corpo. Por exemplo, se você tiver uma visão sobre um anjo caído, você vai ver a mesma forma de um anjo, só que escuro, cinza, sem luz. Aqueles que não possuem formas, que a Bíblia chama de espíritos ou demônios, nós não sabemos qual é a origem desses demônios. Escute bem, o termo daimon, demônio, é hoste, que significa fumaça. Esses que se incorporam nas pessoas não são necessariamente os caídos. Por que digo necessariamente? Porque até Satanás incorpora. Ele incorporou em Judas, até em Pedro. A Bíblia diz que o anticristo vai vir com toda a incorporação e eficácia de Satanás. Mas essas hostes infernais da maldade, ou esses vulgos e fumaças, a Bíblia não menciona a origem desses vergumes. Os anjos caídos, a Bíblia diz que eles possuem corpos e formas de anjos. Esses vergumes que incorporam, essas entidades que no sincretismo levam nomes, esses nomes que usam, eu não gosto de usar. Eu uso mais os nomes que são bíblicos, mas no sincretismo existem nomes como pombagira e etc. na pangelância. Esses que incorporam, que são chamados de espíritos malignos, espíritos surdos, espírito mudo, espíritos de enfermidades, qual são a origem deles? É um mistério para nós na Bíblia. Não conseguimos detectar, e nenhum teólogo consegue detectar a origem desses que Paulo chama de hostes. Davi escreveu por nome setas da maldade. Os anjos caídos, sim, esses possuem corpos, formas celestes, mas perderam a sua glória e perderam a sua luz. Como Satanás hoje não é mais querubim, não é sacerdote do Deus Altíssimo, ele não possui nenhuma glória, não possui nenhuma luz. Por isso ele tem dois nomes: Satanás ou Diabo. Satanás é enganador, Diabo é adversário. Ele, no caso, foi banido, destruído, lhe restando apenas os mundos sombrios da terra, o submundo. E ontem nós aprendemos sobre esse submundo, e é importante falar sobre ele para entender de onde vêm os espíritos, no caso os demônios, de onde vem Satanás e seus anjos caídos para habitar aqui na terra. Ontem nós falamos então que esses mundos abaixo de nós, todo ele é constituído de vários compartimentos. Todo esse mundo que chamaram de inferno, no grego Hades, no hebraico Sheol, antes de Jesus tinha três partes: Geena,
à esquerda, onde ficavam os ímpios, o grande abismo, onde ficam os demônios, e o paraíso, que recebeu o nome apenas de mundo dos mortos. Aprendemos que Jesus desceu e levou esse paraíso que não está mais no centro da terra. Mas veja comigo Deuteronômio 32, versículo 22. Por que Deus fez o Sheol, que nós traduzimos por inferno? Porque o fogo se acendeu na minha ira, e arde até o mais profundo do Sheol, e devora a terra com seu fruto, e abrasa os fundamentos dos montes. Você leu isso? Você vê que apesar dos anjos caídos serem seres espirituais, dos demônios serem seres espirituais, o Sheol é físico. Não é um mundo espiritual, ele é um mundo físico. O Sheol está no nosso mesmo tempo e espaço. Nós pisamos sobre ele. Leia de novo o texto em voz alta, vai lá. É tão interessante esse texto, para você entender o texto que eu estou dizendo. Existe por aí um absurdo que é ensinado na seita adventista, que o inferno ainda não existe, que quando Lúcifer caiu, ele ficou vagando pelos planetas, pelo universo, até Deus criar a terra. Mas não é isso que nós estamos lendo aqui. E depois que Deus criou a terra, e Lúcifer veio para cá. Isso é descabido. Veja Isaías 14, versículo 15. Leia lá. Ao mais profundo do abismo. Por isso que nós vamos ler textos que Jesus diz assim, que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. O inferno não foi feito para os homens. Mas quando um cara morre sem Cristo, e lá agora não tem mais o paraíso, e ele não pode ir para o céu, só tem um lugar que ele pode ir, para o Geena. Não tem outro lugar. Então ele não está, o cara que morre, ele não está no abismo, onde estão os demônios. Ele não está no mesmo lugar dos demônios, ele está no Geena. E ali há tormentos. Jesus fala que o verme é gigante. Jesus fala que eles são atormentados. Então a ideia do inferno de Dante, que tem lá demônio com garfão, assim atormentando as pessoas, não é esse tormento que a Bíblia fala. O tormento que existe no inferno é a ausência de Deus. As trevas são densas, o calor é mais de 600 mil graus Celsius, que é no centro da terra. 600 mil graus Celsius. Isso é a atmosfera isso é o sol, gente. E ali é o seguinte, o cara que está lá em Lucas 16 menciona que o rico tinha sensações de sede, e há pessoas que vão para lá vivas. Você quer ver isso comigo? Olha esse texto comigo aqui, em Números 16 e 33. Tem histórias na Bíblia que Deus jogou gente, corpo e alma no espírito. Jesus falou, não temos que matar o corpo, temos que jogar o corpo e a alma no inferno. Olha lá, assim eles e tudo que era seu desceram vivos para o Sheol, e a terra os cobriu. Ali está falando de Datã, Corá e a turminha dele que se levantaram contra Moisés. Era em torno aí de 3.000. Você vê que coisa, o camarada, ele entrou. Você viu como que o inferno, o Sheol, é um espaço físico? Eles não foram para outro lugar espiritual com o corpo. Diz o texto que eles desceram vivos para o inferno. Misericórdia. Lê de novo esse texto, vai lá.
desceu do monte, a turminha de Datã, Corá e Abirão, que armaram a rebelião do bezerro de ouro, dava ali. Primeiro Moisés manda matar os 3.000, aí 12.000 se rebela, a terra abre. Só que Deus abriu a terra até o inferno. Uau! Tem mais um texto nisso aqui, você quer ver? Êxodo 15, verso 5. Quando aquela turma lá se rebelou contra Moisés, Deus abriu a terra e todo o buraco foi inteiro até o inferno. A Bíblia diz que eles desceram vivos para o inferno. Leia lá: os abismos os cobriram, desceram às profundezas. Rápido o texto ali, como pedra. Desceram vivos, né? Literalmente, nós temos que entender aqui que esse lugar mencionado por Deus aí é chamado de um grande abismo. E a localização desse abismo é geográfica e física. Nós temos comprovações bíblicas da localização exata do que nós chamamos de Sheol, de inferno. E a localização exata do Sheol, ou inferno, é no centro da terra. E o que esconde esse abismo, para nós não vermos, abra aí a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 9, versículo 2. Olha lá, perceba que sempre quando menciona de abismo é subir, né? Ele está embaixo, como nós analisamos. Abriu o poço do abismo. E agora eu vou mostrar para vocês um texto muito sinistro. Eu esqueci de mencionar ontem que o livro Anjo Caído, crianças menores de 15 anos não podem ler. Tem uma restrição, porque é muito forte. O texto diz o seguinte: agora você vai ver que há demônios soltos e há demônios presos, e os piores estão presos. Olha esse texto: e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço. Você lembra que no caso de Datã, Abirão e Corão, Deus abriu o abismo e jogou toda aquela turma de 12.000 pessoas direto no inferno. No final dos tempos ele vai abrir de novo a terra inteira, que vai até o inferno, e esse abismo, olha lá, e uma grande fornalha com a fumaça do poço, e escureceram-se o sol e o ar. Continua o texto: da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como de escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem varressem, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus. Foi-lhes permitido que não matasse os homens, mas que por 5 meses atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao de escorpião quando fere o homem. Dá uma pausa, não tira desse texto. Isso aqui é a tribulação. Se você ler o meu livro Contagem Regressiva para o Arrebatamento, está bem explicado. Isso é no retorno de Cristo. Esses demônios que estão presos serão soltos para atormentar o homem por 5 meses. E a morte será tirada. Então eles vão dar tiro na cabeça, vão ser queimados e não vão morrer. O verdadeiro The Walking Dead, mortos-vivos. Esses demônios são os piores desses anjos caídos. Eles são tão terríveis que eles devem estar presos. Eles não podem ficar soltos. Lúcifer é poderosíssimo, mas não pela destruição, mas pela sua astúcia. Olha esse texto, continua: naqueles dias os homens buscarão a morte, como eu te disse, e de modo nenhum acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Imagina a pessoa se matar e não morrer. Continua o texto: a aparência dos gafanhotos, aos demônios que o Senhor soltou do abismo,
era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como que coroas semelhantes de ouro. Você tem essa aparência de alguns querubins lá no céu. Se você ler Ezequiel, você vai ver cara de leão, coroas e etc. São anjos caídos, está claro? E os seus rostos eram rostos de homens. Você lembra dos seres viventes na visão de Ezequiel? Olha que coisa interessante. Continua. Tinham cabelos como de mulheres e os dentes como de leões. Tinha couraças como de ferro, ruídos das asas como de carros de muitos cavalos que correm para o combate. São anjos ou não são, gente? Só que anjos presos, caídos. Continua. E tinha caudas com ferrões, semelhante às caudas de escorpiões, e nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Se esses bichos são terríveis, imagine o chefe deles. Quem é o chefe deles? Não é Lúcifer. O chefe deles também está preso. Continua o texto. Tinha sobre si como rei o anjo do abismo. Você vê que o abismo tem um rei. E quem é esse rei? Cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion, o famoso deus Apolo, da mitologia grega. Esse deus Apolo, Paulo estava em Cencreia, que ficava a 15 quilômetros de Corinto, e ele estava escrevendo a carta aos Romanos, olhando para Corinto, aonde ficava uma estátua do deus Apolo, de pelo menos 8 metros. Por isso que ele escreve em Romanos 1, transformaram a glória de Deus em imagem de homens. Por isso que Paulo escreve sobre deuses, demônios cultuados como deuses. Esse deus Apolo ou Apolion foi um dos deuses que foi cultuado também por Israel, e ele tinha um nome no Velho Testamento de Moloque, para quem as mulheres hebreias sacrificavam seus filhos. Salomão, durante 30 anos da sua vida, foi um satanista, desviado e espírita. É das doutrinas salomônicas, de livros que nunca, graças a Deus, foram para a Bíblia. Dos 30 anos de desvio de Salomão, que nasceram doutrinas como a Cabala e o espiritismo judaico, ou as fábulas que Paulo conta, ou ele chama de doutrinas de demônios. É claro que depois Salomão se arrepende, se converte, escreve Eclesiastes, escreve Provérbios, mas até então tinha alguns deuses que eram demônios cultuados dentro de Jerusalém. Astarote, que era chamada a rainha dos céus, que ela vem recebendo títulos em todas as eras. Você tinha Moloque, por onde as mulheres jogavam seus filhos, tiravam bebês e jogavam no fogo para Moloque. Você tinha Baal, e você tinha também Asmodeus. Eram 4 deuses cultuados pelo povo judeu, gente. Esses deuses eram demônios. Esse Apolion é chamado o rei do abismo. E olha o texto, continua. Bom, aí já passou, né? Porque ele será solto no final dos tempos, e ele é chamado de rei do abismo. Veja comigo Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Satanás e Diabo, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e todos os seus anjos foram precipitados com ele. Ou seja, a terra então é um verdadeiro emaranhado e banhado de demônios. Agora olha o destino dos ímpios. Salmos 73, versículo 17.
Vamos ler? Até que entrei no santuário de Deus e percebi o fim deles. De quem Davi está falando? Veja no verso 19, o fim dos ímpios, verso 19. Como caem na desolação, num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Você viu? O cara, quando morre e não tem Cristo, num piscar de olhos ele cai no inferno. Num piscar de olhos, num momento, ele é consumido de terror. Quem tem Cristo, se ele morre agora, a hora que ele abre o olho, ele dá de cara com Jesus. Na hora. Esse negócio devia assim, jogar a cadeira para o alto, eu estou falando, por isso que Paulo falou que a morte para o cristão é ganho. Quem morre com Cristo, num abrir e fechar de olhos, ele se depara com Cristo no trono. Gente, você já imaginou? Por isso que crente não tem medo de morrer, crente tem medo de deixar. Quando o avião está balançando muito, eu fico imaginando, se esse avião cair, quem vai casar com a mulher? Quem vai ser o miserável? Fico imaginando, meus filhos, como vão viver? Quem vai cuidar deles? Irmão, eu pouco me importo. Na realidade, às vezes quando nós estamos em família, viajando, eu, minha esposa, meus filhos, pensa num cara sossegado. Aí você até imagina, rapaz, quer saber se você vê um cair agora, que seria a boa hora mesmo. Imagina que a família toda, de cara com Jesus, assim, ó. A morte para o crente é a coisa mais maravilhosa que pode existir. Não tem nada que se compara com a morte para o crente. O problema é você saber se você está salvo. É só esse detalhe. Não tem outros. É assim. Se você está salvo, o único detalhe simples assim é você saber se você está salvo. Se você estiver salvo, não tem problema. Agora vejam esse texto aqui, Gênesis 37, verso 35, comprovando que todas as pessoas antes de Jesus iam para o Sheol, para o centro da terra. Olha lá o texto. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolar. Aqui é a história de Jacó quando descobriu que José tinha até então morrido, aquela enganação que os filhos fez. E olha o que Jacó fala. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: na verdade, como touro, hei de descer para meu filho até o... Aí você fala, Jacó foi para o inferno? Foi. Leia de novo, vai lá. Hei de descer com meu filho para o Sheol. Todos antes de Cristo foram para o Sheol. Todos. Sem exceção. Aí você vê a parábola do rico e Lázaro. Vamos ver, essa parábola é muito... Nem é parábola, não, é uma história que Jesus fala. Existiu. Lucas 16 e 22, por favor. Esse texto é muito importante para esclarecer a realidade da nossa vida. Porque o mundo espiritual, ele se confunde com o mundo físico. Tem gente que não sabe disso. Eu vou te provar isso na Bíblia. Lá estava Eliseu e o servo dele numa guerra. E o servo de Eliseu não via, pensava que está sozinho. Eliseu meteu a mão nos olhos do servo: Senhor, olha que jumento de discípulo que eu tenho, meu pai. Abra os olhos dessa jamanta, para que ele veja. Quando ele tirou a mão, ele viu todo o exército de anjos protegendo ele. Era um jumento ou não era? Viu você que o reino espiritual, ele está aqui. Nós não vemos, porque nossa visão espiritual é fechada. Balaão, lembra dele? Aquele profeta burro, que falou com o burro profeta. Balaão está em cima da jumenta, e de repente a jumenta empacou. Balaão desce da jumenta e começa a bater na jumenta. Vamos embora, jumenta, vamos. Ele estava indo amaldiçoar o povo de Deus. A jumenta olha para ele e fala assim: o que você está me batendo? Depois você fala que Hollywood inventou animal falando, né? Animal voando,
Aí Balaão, estou te batendo. Opa, você está falando? Aí ele desce e começa a conversar com a jumenta assim. Aí a jumenta olha para ele e fala assim: não sou eu sua melhor amiga? Conheço seu choro, sua alegria, te carrego, te levo, te protejo, te guardo, e você me bate? É porque você empacou. Te empaquei para te proteger. Olha à frente. Quando olha à frente, tem um anjo de 4 metros de altura com uma espada de fogo, acho que é de ouro. E o anjo dizia assim para a jumenta: deixa ele vir, que eu vou arrancar a cabeça dele. Deixa. E a jumenta: não, deixa. O anjo ia matar Balaão, e o Balaão está batendo na jumenta que estava protegendo ele. Você vê que a visão de Balaão estava fechada. Davi está vendo uma guerra, guerra, e o povo de Israel está perdendo a guerra, e Davi ora a Deus. De repente o povo começa a vencer, mas ele não vê ninguém vencendo a guerra, mas o povo começa a morrer. Davi fala: Senhor, abre a minha visão. Quando abre a visão, tem um anjo de 5 metros matando todo o povo. Um anjo, a Bíblia diz o anjo do Senhor, o próprio Cristo, lutando. E Davi fala assim: é o próprio Senhor lutando. Quando você lê na Bíblia que o general de guerra é Cristo, e Davi vai falar assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Davi sabia que ele era o Senhor da batalha. Ele dizia: quem é esse o Rei? Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas minhas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Salmo 7, 24. Aí você começa a entender. Ou seja, todas essas batalhas foram travadas, mas só conseguiram ver aqueles a quem a visão espiritual for aberta. Presta atenção: o reino espiritual é real. Nós não vemos, ou porque não somos capazes, maduros, porque quem vê anjo vê demônio. Não dá para você ver só anjo. Bom se fosse. Quem gostaria de ver anjo? Automaticamente você vai ver demônio também. Eles vivem na mesma dimensão. Agora olha lá, ó. Veio a morrer um mendigo e foi levado. Volta no verso anterior, 21, por favor. Verso 21. O qual desejava alimentar-se com as migalhas caídas da mesa do rico, e os próprios cães iam alimentar-se, lamber as úlceras. Continua, Jesus contando como que funciona o reino espiritual. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Você viu? Quem morre, na mesma hora os anjos levam ele para o paraíso. Quem tem Jesus. Morreu o rico e foi sepultado. Agora olha o resto do texto. No Hades, lembra que o Novo Testamento é grego, Hades é grego, Sheol é hebraico. No Hades, que é inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, lá no Hades, lembra mesmo o tempo e espaço, e viu a longe Abraão e a Lázaro no paraíso. Olha que coisa tremenda, continua o texto. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me a Lázaro que molhe a água à ponta dos dedos e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. Olha que coisa louca, ele está no inferno, mas ele tem sensações físicas, ele sente calor e sente sede. E tem mais, e disse Pai Abraão: Filho, lembra que recebeste os teus bens, recebeste em vida os teus bens e Lázaro e os males. Agora ele está consolado e você é atormentado. Veja, os Hades ou Sheol era dividido pelo abismo. Desse lado de cá, da direita tinha consolo, do outro lado tinha tormento. Jesus chamou isso de trevas exteriores, ou seja, trevas do lado de fora. Vai ser assim no retorno de Cristo. Um grupo será lançado no lago de fogo, e outros vão reinar com Cristo. E esse lago de fogo será chamado de trevas exteriores.
aonde estarão o anticristo, o falso profeta, Satanás e seus anjos e o inferno, que é todo o abismo. Como é que funciona? O lago de fogo é embaixo do Hades. Deus vai pegar o Hades e vai derreter ele no lago de fogo. Ou seja, suspeitamos que é onde passa aquele rio de fogo no centro da terra, que muita gente chama de magma. E a Bíblia diz que será jogado o anticristo, falso profeta, todos os ímpios, e ficarão lá para sempre, por toda a eternidade. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas temos mais que isso. Para concluir isso, essa parte, como nós comprovamos então aqui na Bíblia essa realidade da batalha espiritual? Pois nós temos comprovações bíblicas, geográficas, que o abismo, que é o inferno, está coberto por águas. Vamos ver uns textos que comprovam isso inicialmente. Gênesis 1, versículo 2. Para você entender isso um pouquinho, por favor. Gênesis 1, versículo 2. Vai lá. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre as águas. Vimos esse texto ontem. Segundo texto, Gênesis 7, versículo 11. 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, olha que texto interessante. No mês segundo, aos 17 dias, romperam-se as fontes do grande... O que eu falei antes que as águas do mar eram? Eu não te disse ontem que no dilúvio não veio só água de cima, veio também as fontes de baixo? Você está lendo isso comigo ou não? Romperam-se as fontes dos grandes abismos e passou a chover. As janelas dos céus foram abertas. Você viu? Veio água de cima e água. Então a água do mar veio da onde? Da onde, gente? Do abismo. E tem mais. Gênesis 8, versículo 2. Por que Deus fez o mar? E aqui eu tenho um texto para você. Olha lá. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva parou. Você está lendo isso comigo mesmo ou não? Tem mais. Provérbios 8 e 27. Quando ele preparava os céus, ali estava eu, quando traçava o círculo sobre a face do abismo. Continua. Pode continuar. A face do abismo. Quando estabeleci o firmamento em cima, o abismo está embaixo, o firmamento em cima, quando se firmaram as fontes do abismo. Gente, isso é poderoso. Isaías capítulo 51, versículo 10. Leia lá. Só vocês, bem alto. Uau, fala assim, uau. O que fez, ou o que fez do fundo do mar um caminho, por ele passar os remidos, ali é no caso, na travessia do Mar Vermelho. Mas o que você está vendo aqui, é que o Senhor secou o mar, e as águas do grande abismo. O último texto que eu quero ver com você aqui, sobre a comprovação que todo o mar é o grande abismo, Provérbios 8 e 28. Por isso que a gente sabe mais do espaço do que do mar. A ciência sabe mais das estrelas, dos planetas, do que do fundo do mar. Quando estabeleci o firmamento em cima, quando se firmaram as fontes do abismo. Bom, deixa eu ler para você. Eu mostrei para o pastor aqui, estou tentando desde ontem baixar essa Bíblia, desde hoje baixar essa Bíblia para ele.
Gênesis 1, versículo. Vem aqui algum irmão para ler aqui para mim. Isso é bom para pegar o que é abismo na Bíblia. Você vai ficar chocado. Gênesis 1, versículo 2. Cadê? Tem nenhum irmão aqui não? Vai que eu tenho que chamar a irmã? Vai subir, tchau, vai, Tonho. Bom, cada palavra que você clicar, ela tem o original hebraico. Você vai achar a palavra abismo e clicar em cima dela para mim. Leia o texto. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Clica em cima da palavra abismo. A palavra hebraica, qual que é? Não. O hebraico é um desenho, é um hieroglífico. Mas ela tem a escrita em português. Qual é que é a escrita ali? How, é isso? How. O que significa? Leia tudo aqui. Vai lá, leia lá. Procedente de... Pode ler. 1949 a 2495 antes, profundidade, profundezas, lugares profundos, abismo, o abismo, oceano. O que é o abismo? O que é o abismo? Obrigado, querido. Bom, se você for estudar toda essa geografia, você vai perceber que Deus fez o mar para esconder o quê? O grande abismo. E se você for estudar a geografia do mar, você vai perceber que o mar é um grande abismo. Por que eu estou falando isso? Porque é de lá que vem todos esses demônios. As portas do inferno que Jesus falou, que não prevalece com a igreja, elas estão no profundo do grande abismo. Você percebe que, apesar do inferno ser morada de seres espirituais, ele é físico. O céu é espiritual, mas o inferno é na terra, gente. Aí você vai ver textos na Bíblia, por exemplo, Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Apocalipse 22, versículo 1. Agora Jesus volta. Leia lá. É 22? Acho que é 21. 21 primeiro. Primeiro. É aí. Vamos ler em voz alta? Vai lá. Porque vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existe. Porque Deus vai jogar todo o abismo no lago de fogo. Isso é muito importante para nós entendermos a nossa batalha espiritual. Agora olhe bem para mim o que você vai ouvir. Quais são os efeitos espiritual de Satanás no mundo? Já vimos a geografia do reino das trevas. Agora, quais são os efeitos dele na terra? Primeiro, o nome dele. Satanás sem variáveis. O nome dele vem de Sheita, para o grego, titã. E aí vai te lembrar os titãs da mitologia, usado pelos poetas para designar o famoso Deus Sol. Com isso nós devemos encontrar aqui, gente, um padrão nos primórdios da terra para o fato da idolatria exagerada que se dava ao chamado Deus Sol. Por todas as eras, todo mundo, a adoração a Sheita, ou Deus Sol, é em altíssimo grau. E os nomes dados a todas as
religiões pagãs a ele é Sam, Chamá, Haddad. Cara, te juro, igualzinho você lê Haddad com H e 2D. Não é brincadeira. Até aí. Haddad. Mitras, de onde vem os mitrários. Apolo, lembra do deus Apolo? Sheik e Shems. Foi na Idade Negra, então, que obtiveram o entendimento que Sheitan, Haddad, deveria se chamar Satanás. Daí vem o termo Didron, aonde passou a se chamar de enganador do mundo. Na iconografia cristã, gente, preste atenção, descrevem 3 miniaturas bizantinas do 10º século, nas quais Satanás é representado como um nimbo de sol ou glória secular em cima da cabeça dos sacerdotes. Daí temos aí o príncipe deste mundo. Por que o título príncipe deste mundo? Se nós olharmos para as escrituras acerca do nosso inimigo, um dos principais títulos dado a ele é príncipe do mundo. Jesus chamou ele no texto lido no início da pregação, porque o príncipe deste mundo está na terra, mas ele não tem poder sobre mim. Quer dizer, tinha sobre todos. O que você vai ouvir agora é chocante, mas é real. Então, nem precisa eu pedir para fazer silêncio, que você está em... Realmente Satanás é o príncipe desse mundo. E por quê? Porque ele controla todo o mundo. Tudo que realmente há no mundo é dele. Todos os governos, corporações, programas de televisão, filmes, músicas, tudo passa pelo seu crivo seleto e ele conduz como quer. Por isso que Jesus disse que nós viveríamos como ovelhas no meio de lobos e seríamos lançados à morte todos os dias. Por isso que Jesus disse que o mundo iria nos odiar. Por isso que Jesus disse que o mundo está no maligno. A palavra está no maligno é porque embaixo do mundo está o quê? Está o quê? O maligno, o inferno. Ele não disse o mundo é, ele disse que ele está no maligno. E continua. O título príncipe desse mundo é mantido e legítimo, mencionado por Jesus. Lucas 4, versículos 6 ao 7. Vamos ver agora Satanás levando Jesus na ponta do templo, fisicamente, não espiritualmente. Olha o texto. Disse-lhe Satanás a Jesus: dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos. Agora observa o resto do texto. Porque me foi entregue e eu dou a quem eu... Você está lendo isso mesmo comigo ou não? Quem está lendo? Só entendendo essa autoridade das trevas que nós entenderemos a passagem de Judas 9. Judas 1, versículo 9, por favor. Quando o arcanjo Miguel entrou na atmosfera da terra, Satanás queria o corpo de Moisés para enganar o povo. Olha o que aconteceu. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, Satanás queria o corpo de Moisés para ressuscitar ele com o espírito maligno para enganar o povo. Miguel desceu na atmosfera terrena e pegou o corpo de Moisés e o escondeu.
Quem está lendo comigo? Agora olha o que você vai entender o que é autoridade espiritual. Autoridade espiritual não é ficar brincando de demônio que você tem poder mais que ele. Tem igreja, tem crentes que eles querem provar para o diabo que ele tem poder. Diabo, não sei o que, faz isso, o diabo aquilo outro. Nem Miguel fez isso. Olha lá, quando Miguel, discutindo com o diabo, guerreava, disputava a respeito do corpo de Moisés, leia o resto comigo você. Não ousou pronunciar contra Satanás palavra de juízo, de maldição. Mas o que ele disse? O Senhor te repreenda. Aí o camarada fica brincando que ele é poderoso com o diabo. E o diabo fala, vai, brinca mais, que é assim que eu acabo com você. Continua, deixa eu pensar que você tem poder. A Bíblia diz que a nossa força não vem de nós somos um caco. Irmão, se não for a Deus, diante desse reino das trevas, nós seríamos esmagados, mas o poder de Deus está sobre nós. Aleluia. Os anjos do Senhor guerreou como guerreou por Moisés, guerreia por nós. Uau, eu fico doido com esse negócio. Veja mais esse texto, 2 de Paulo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4. Agora olha aqui bem para mim, o que eu vou te dizer vai ser importante. Quem aqui acredita que só existe um Deus? Quem acredita que existem outros deuses? Quem não acredita que existem outros deuses? Levanta a mão. Eles existem, mas não são deuses. Mas a Bíblia os chama de deuses. Você quer ver? Leia lá. Os quais o Deus deste século. Como é que Satanás é chamado por Paulo? Deus deste século. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você viu que a guerra de Satanás é aqui dentro? Ele é um inimigo intelectual, gente. A guerra é aqui dentro. E a Bíblia chama ele de Deus desse século. Você quer ver? Olha, presta atenção. No livro Anjo Caído, eu tenho aqui todos os deuses da mitologia, todos os deuses do Egito, todos os deuses de Roma, e eu ligo eles aos anjos caídos. No novo livro, Mundo Sombrio, eu faço toda a iconografia, geologia e geografia do reino espiritual, do reino físico. Pego todos os deuses pagãos e ligo ele na Bíblia toda. Por exemplo, o Egito tinha 10 deuses. Olha o que Deus disse para Moisés: desce, Moisés, porque eu vou livrar o povo de Israel e prostrar os deuses do Egito. Quantos deuses tinha no Egito? Quantas pragas Deus mandou? Cada praga envergonhava um Deus. Cada coisa que Deus trouxe, treva, contra a plantação, beleza, era um Deus responsável. Por exemplo, o Egito tinha um Deus Ra, o Deus da luz, do sol, o grande sol. E você sabe a história, o egípcio, ele não andava de noite, porque na cabeça dele o Ra estava lutando com a Apófise, a serpente. Então se ele saísse de noite, ele morreria por causa da Apófise. O Ra era um grande Deus egípcio. Deus manda uma praga, 3 dias de trevas, para humilhar Ra, que é um demônio, um anjo caído. Você quer ver um outro deus egípcio? Sekhmet, a deusa da beleza. Qual foi a praga que Deus mandou para humilhar Sekhmet? As úlceras. Você quer ver um outro deus egípcio que Deus humilhou? Aquele gavião, como é que chama? Osíris, o deus da morte e da vida. Qual foi a praga que Deus mandou para humilhar esse Deus? A morte dos primogênitos. Veja você que o meu Deus é muito poderoso. Para cada praga
ele humilhou um anjo caído. Então agora, quando o povo de Israel saiu do Egito, as nações pagãs não diziam: lá vem a nação com 2 milhões de escravos, com seus carros poderosos. Não, eles diziam: lá vem o Deus de Israel. Crente que tem medo do diabo não descobriu ainda quem é o Deus dele. E eu vou orar para que Deus abra a sua visão, para que você veja a glória de Cristo. Sabe como que um demônio reage quando um cristão passa perto dele? Um cristão cheio de Deus. Porque nós não temos a glória física dos anjos. Lembra? Deus não disse que ia vestir Adão com glória e pedras. Ele disse que iria vestir Adão com o Espírito. O Espírito Santo brilha mais, reluz mais que o ouro. Ele é fogo. Então, quando um crente caminha, os demônios caem por terra. Quando um crente cheio de Deus, lembra que a sombra de Pedro prostrava as enfermidades? Lembra que os discípulos voltaram e disseram: Senhor, Senhor, os demônios nos obedecem. Porque aonde você está andando, a glória de Deus está na sua vida, ela reluz no meio das trevas. A Bíblia diz que nós somos luz. Quando você chega no seu trabalho, a luz entra lá. Aonde você chega, a luz entra lá. Por isso que tu não pode ser um crente que dá mau testemunho. Olha como Paulo fala: nos quais o Deus desse século. Satanás é o que, gente? Deus do século. Deus com D minúsculo, tá? Porque ele não é Deus nada. Ele é Deus dos caídos, Deus dos anjos do inferno. Quem está entendendo isso? Eu quero concluir aqui agora para nós orarmos. Em Salmos 82, verso 1 ao 8. Olhe bem para mim. O que você vai ler agora tem que ter maturidade espiritual para entender. Preste atenção. Todos os reinos da terra, todas as nações da terra, têm um príncipe de Satanás governando na potestade do ar. Olha o texto. Deus está na Assembleia Divina, julga no meio dos... Quem são esses deuses? Os anjos caídos. Continua o texto agora que você vai ver como que eles são os anjos caídos. Mas a mitologia diz que são deuses, deuses, deuses. Não são. Olha lá, verso 3. Fazei justiça. E Deus agora vai cobrar desses anjos que governam o mundo, os caídos. O que eles fazem? Toda a desgraça do mundo é culpa deles. Fazer justiça ao pobre, ao órfão, proceder retamente com o aflito e o desamparado. Deus agora está cobrando a desgraça que eles promovem no mundo. Olha o que acontece no texto: livrai o pobre, o necessitado, livrai das mãos dos ímpios. Continua. Eles, esses deuses, o que eles são? Nada sabem, nada entendem, andam vagueando às escuras, abalam-se todos os fundamentos da terra. Você vê que esses deuses, anjos caídos, adorados na mitologia, Zeus, Hércules, Eras, Juno, Saturno, todos eles são os anjos caídos responsáveis por todas as mazelas e desgraças no mundo. Mas chega uma hora que Deus dá um basta. Tem hora que a injustiça que eles promovem numa nação é tão grande, e olha o que Deus faz, que você vai ficar assustado. Esse texto, quando eu li esse texto da Bíblia, eu fiquei assim uns 15 minutos parado. Eu falei: eu não acredito que eu estou lendo isso. Primeiro livro de Reis 22, dos versos 29 a 23. Pense o seguinte: Acabe era um rei israelita mau.
enfeitiçado por Jezabel. E Deus queria dar um basta nesse reino de injustiça de Acabe. Como que Deus dá um basta na injustiça? Porque os reinos do mundo é de Satanás. Olha o que Deus faz. Presta atenção. Assim o rei diz, primeiro livro de Reis, 22, verso 19 a 23. 19. Gente, muita atenção aqui agora. Eu acho que você nunca viu isso na Bíblia. Micaias, um profeta, prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Olha só: vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à direita e à esquerda. Eu não sei se é coincidência, mas à esquerda sempre fica os demônios. E olha o texto. E o Senhor perguntou: quem induzirá Acabe? Deus queria que Acabe morresse para acabar o reino da injustiça, para que ele caia em Ramate Gileade. Deus está perguntando para quem? Para os anjos. Olha o texto. Um respondia uma coisa, outro outra coisa. Agora olha o texto, lá no céu. Então saiu um espírito. Quando é demônio, anjo, não usa o termo anjo, usa espírito. Olha o texto, lá no céu. Lembra que o Senhor estava numa assembleia de anjos e demônios. E ele está falando: quem vai dar fim nessa pouca vergonha que Acabe está fazendo? O reino é do diabo. Mas tem uma hora que eu falo: não, isso foi demais, ainda vai vir um julgamento. Aí olha o que Deus faz. Quem vai dar fim? Aí um espírito se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. Ai, gente, isso para mim é tão pesado, é isso. Porque isso tem nesse texto e tem no Novo Testamento. Olha o texto. E o Senhor perguntou: como? Preste atenção que esse espírito não disse eu, Senhor. Ele disse eu farei. Se fosse um anjo, diria eu, Senhor. E por que não é um anjo? Você vai ver agora. E o Senhor disse a ele: como você vai fazer? Olha o que esse espírito disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Diga comigo bem alto: misericórdia. Olha por que discernimento é uma coisa que a igreja tem que ter. Esse espírito diante de Deus disse: eu vou mentir para os profetas, e os profetas vão mentir para o rei. E o Senhor ouviu. A ideia era que aquele espírito de mentira, esse anjo caído, induzisse os profetas a induzir Acabe. E eles disseram para Acabe: pode ir que você vai vencer a guerra. Acabe foi e morreu. Aí Deus deu um fim. Agora você quer ver um texto no Novo Testamento que choca com isso? Segundo livro do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 em diante. Vamos ler a partir do versículo 7. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses 2, a partir do versículo 7, falando do mistério do anticristo. Olha lá. Por que muita gente vai crer no anticristo? Pelo mesmo modo, pois o mistério da iniquidade opera, e aguarda somente que seja tirado quem o detém. Continua o texto. Então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Continua. E esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, observa o termo, com todo o seu poder, sinais e prodígios de... Quem era o espírito de mentira lá? Quem é o pai da mentira? Quem é o espírito da mentira? Continua o texto. Olha que coisa chocante. Com todo engano e injustiça,
para que pereçam, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Agora olha quem permite esse espírito de mentira nos últimos dias, verso 11: e por isso Deus envia, em algumas versões está, esse espírito sedutor, essa operação do erro, para que creiam na mentira. Por que vai crer na mentira? Próximo verso: para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Deus está dizendo: vocês não querem a verdade, vocês amam a mentira. Então, falso profeta é juízo de Deus para falso crente. Eu te disse que é chocante. Então eles fazem milagres, fazem prodígios e maravilhas, e você fala: que homem de Deus! E Deus fala: é isso mesmo, você gosta de mentira, vai seguir mentira. E isso é no nosso tempo. Esse texto agora aconteceu no passado, acontece de novo. Ou seja, é Deus dando permissão ao diabo para fazer o que ele faz de melhor: mentir, enganar e seduzir. Esse é o príncipe do mundo.